Família palmeirense, Palmeiras aí se preparando, né, para quando voltar ao Campeonato Brasileiro e voltar a Libertadores, o time tá bem, né? Chegou o Andreas Pereira, né? Andreas Pereira que já é reforço, para mim é aquele jogador que chega e vai vestir a camisa do Palmeiras e jogar de titular. E a mídia também discute, pessoal. A mídia discute aí a recuperação de Veiga, né? Pois é, muitos estão apostando na recuperação de Veiga, né? Aquele camisa 10 que tanto deu alegria aos palmeirenses. Sem sombra de dúvida, é um jogador que, para mim, não tem muito o que mais provar. Ele precisa se recuperar. Se, sem sombra de dúvida, jogar o futebol que a gente sabe que Veiga pode jogar, pessoal, você já imaginou o meio campo lá com Andreas Pereira e Veiga? Então, sem sombra de dúvida, é um meio campo aí para colocar respeito, né? É um meio campo onde todo mundo gostaria de ter na sua equipe, né? Inclusive também, né, se fala muito aí, caso o Abel Ferreira não queira continuar no Palmeiras, quem poderia vir? Pois já apareceu vários nomes, né? Ex-treinador do Botafogo, né? Eu sei que muitos vão dizer, não, mas o Palmeiras não vai trazer um grande treinador. Pessoal, é como o pessoal aí da mídia discute, né? O salário que o Palmeiras paga hoje a Abel, 3 milhões, pode trazer um treinador top da Europa. Mas vamos escutar aí para vocês entenderem. Créditos do vídeo, Band Esporte, link na descrição. Vamos acompanhar. Falar de um outro universo, outro planeta, outro sistema solar, para falar do Palmeiras, que a grande preocupação do Palmeiras, meu Deus, é tentar recuperar o Veiga. Massa, que problema, hein? É um problema, assim, tem que recuperar. É importante ter o Veiga pro Palmeiras, porque é um mistério, né? Entender o que aconteceu com ele. Porque ele é um jogador de muito boa qualidade, né? Tudo vai depender do encaixe do Andreas, né? Por quê? O Veiga e o Maurício são mais meias atacantes, né? Jogadores que entram mais na área, que estão mais para definição. Não são jogadores do passe, da pifada, como gosta de dizer o Versa, né? A pifada, aquele passe que pega o jogador do time dele em condições. Então, aonde eles vão se encaixar é uma coisa para o Abel Ferreira, que, aliás, dentro do clube, tem aquilo, meu irmão. O quê? Você teve tudo. Ah, sim. O quê? Tem cobrança? Todos. Claro, não é cobrança, não é só jogador, não é cobrança só pelo resultado do jogo, melhorar, não. Isso aí acontece. É para renovar o contrato, cara. Porque nós estamos no mês 9. Foi montado um elenco a médio prazo. Porque a gente tem que olhar o para trás-mente, né? O para trás-mente qual era? Faço o melhor que posso com os recursos que tenho, lembra? Sim. Então pegou lá o estoque Alexandre Matos. Certo. Mais a base, certo? Com isso foram 10 títulos. Fazendo mais com menos. Exato, beleza. A partir do meio do ano passado, o Palmeiras começa a vender jogador para valer mesmo. Henrique, Estevão, Vitor Reis, 3 bala. E aí chega-se à conclusão que é preciso remontar o elenco. Então alguns jogadores foram saindo, né? A gente tem da espinha dorsal até os jovens, Gabriel Menino, Veron, da espinha dorsal campeão da Libertadores de 21, cara, não tem quase mais ninguém, certo? O Lua foi embora, o Vinha foi embora, o Marcos Rocha foi embora. O emblemático lance do arremesso lateral, quem vai bater é o Marcos Rocha, com o Cuca ali, logo depois do gol que o Rony veio tomar água do lado de cá. Sim, na Libertadores. Entendeu? Da Libertadores, do título de 20, Então, aquele elenco foi completamente desfeito. Bora lá, quando o Maurício... quando ele reclama de reforços, ele faz uma viagem com o Maurício para o Equador. Maurício Gagliotti. Gagliotti. Então, e o Maurício, antes da Leila, né? Isso, antes da Leila ainda. E o Maurício pega as contas do clube e mostra para ele lá na primeira classe, sei lá, onde que ele estava dentro do avião. Falou, a gente subiu a base porque a gente investiu muito, 500 milhões no curto prazo, para pagar naquele ano. Então não vai dar para trazer nada, você vai ter que realmente usar o estoque. Ele passa a usar, e ele entendeu e passou a usar. Vocês se lembram? Uma das falas dele quando o Paulinho volta ao Brasil, que ele, num jogo Palmeiras e Atlético, ele fala, eu quis tanto esse jogador, o jogador tá lá. O Felipe Anderson foi contratado no meio do ano passado e ele falou, esse tipo de jogador não precisa perguntar ao treinador, o jogador tá lá.
o Andréas Pereira. Ele falou agora, na última coletiva, esse tipo de jogador não precisa falar comigo, pode trazer o jogador tá lá. O Paulinho tá machucado, ok. O Vitor Roque, a mesma fala. Então, a espinha dorsal está de novo construída. Ainda o Everton, com um goleiro mais jovem para sucedê-lo. Gustavo Gomes mantido. Piquerez com contrato até 2049 para ser um dos líderes do elenco. Paulinho, Felipe Anderson e Andréas Pereira. Além do Aníbal, que eles botam fé ainda nele, que ele vai exercer essa liderança, apesar daquele erro no jogo contra o Corinthians, né? E então, cara, agora é renovar o contrato. Não sou eu que estou dizendo. Se é bom, se é ruim, Palmeiras, é outra discussão, isso é uma outra discussão. Mas agora é a mesma coisa que eu fazer a festa de aniversário do Tirone, certo? Com tudo que ele pediu tudo, cara. Tem gazélio, bexiga que voa, palhaço, entendeu? Mulher barbada, todas as coisas que ele gosta, o circo todo tá lá, tá pronto. E ele não aparece. Ele não aparece na festa, cara. Então, sabe, isso precisa resolver. Porque o Palmeiras, se ele decidir não resolver, não ficar dia 4 de dezembro, ele tem um elenco montado também por ele, certo? E não vai ter 700 milhões para contratar de novo. Esquece isso. Esses 700 milhões vocês vão dividir em 4 anos. O que pode ter, vendi o Giai, eu pego um jogador. Se o Vitor Roque estourar, for para a Copa do Mundo ano que vem, depois da Copa você vende o Vitor Roque, né? Aí você contrata outro, porque o Flaco, agora na seleção da Argentina, pode ser que aconteça um movimento em dezembro, no meio do ano que vem. São 2 ou 3 jogadores que podem sair e vão entrar outros, né? O Palmeiras não vai vender o Andréas por 15 milhões de euros. Deu para entender o raciocínio? Sim. E aí precisa um treinador que possa entender isso rapidamente, porque a vida não vai parar, o ano não vai parar, né? Então, 5 de janeiro tem reapresentação, aí tem o maldito diploma que tem que jogar, se perder pro Corinthians de novo vai doer o furúnculo, então vai começar tudo de novo, é assim que funciona, entendeu? E o Palmeiras precisa dessa decisão, e isso precisa andar. Então, o nosso palestra, que é o pai da notícia, escreveu ontem, muito bom, aliás, acompanhe, que existe um incômodo. Falou, vem cá, aí, você teve tudo que quis, sabe? O incômodo não é pelo rendimento do time, é pela falta de definição. Agora, eu falo que isso acontece diariamente, sim, né? O próprio Anderson Barros admitiu, olha, as coisas não estão andando bem. Ele falou na entrevista para o André recentemente, né? Mas nisso tem uma questão. Vamos supor que chegue no fim do ano e o Palmeiras não tenha conquistado nada. Eu sei que lá dentro, que nada entra lá dentro e que os caras estão decididos, vão fazer, mas será que vai ser razoável renovar com o Abel? Se ele vai querer, se a torcida vai querer, depois de tudo que aconteceu? Se o time passar em branco esse ano? Me parece que ele mesmo hesita, não por conta da proposta financeira do Palmeiras ou pelo elenco montado. Mas se ele está afim e se considerando capaz de. Que eu acho que também tem essa situação. Sim. Agora, eu entendo, porque eu acho que o Massini gosta muito, e o Palmeiras gosta muito com a Leila e o Barros, de pensar a médio e longo prazo, diferentemente do Flamengo e de outros times. Agora, cara, qualquer treinador do planeta, se o Abel não ficar, gostaria de assumir o Palmeiras esse elenco. Qualquer treinador do planeta. Sim. Então, não há essa preocupação. Agora, não dá para esperar até 4 de dezembro, né? Eu não duvido que a Leila gostaria de ter anunciado essa renovação, conhecendo ela no aniversário do clube. Já passou, mas já passou o dia do aniversário era... Olha, eu não duvido que ela queria muito ter anunciado isso aí. Se o Palmeiras não chegar aonde a gente espera em termos de rendimento, em termos de conquista e tal, se um outro treinador com esse elenco não faria melhor. É que parece um pecado, né? Porque com um técnico que foi
tão vitorioso, tão importante, tão fenomenal, parece ser sempre a melhor opção. Só que se fechar o ano sem ganhar nada, vai ter essa discussão. Aí nem ela vai estar na mesa. Nem sempre é. Se outro treinador não poderia... Pessoal, mas não pode se apegar a um treinador, ok, foi importante, Abel Ferreira foi importante para a história, maior treinador da história do Palmeiras, mas não pode se apegar, o cara não quer, bola para frente. E eu concordo aí, né, com o que eles estão falando. Com esse time do Palmeiras, com esse elenco que o Palmeiras tem, todo treinador vai querer ser treinador do Palmeiras. E outra, com o salário que o Palmeiras paga a Abel Ferreira, não vai ser tão difícil assim achar um treinador qualificado para assumir o Palmeiras. Eu acho que não pode se apegar a isso aí, né? Poderia fazer melhor, vai estar na mesa. Vai estar aqui fora, lá dentro não. Tudo bem, então, mas... Sim, não, eu só tô deixando claro, tá? Lá dentro é super compreensível, então, já conhece mas ela pode estar no lá dentro, pode não estar para Leila e para o São Barro, mas pode estar para o Abel. Puta, fui xingado aqui. Não bom, aí é a questão dele. Se eu mesmo não quiser, tô desgastado pra caramba, envelheci 60 anos em 5. Aí é uma questão dele. Agora, não dá pra esperar até dezembro. Eu sei disso, mas você concorda que... Eu concordo, pode ser. Se ele tem a faca e o queijo na mão, tá todo mundo assina. Tá na mão dele. Não tá dá pra esperar até dezembro. De novo, é uma preocupação... do Palmeiras atual, do Palmeiras constante, do Palmeiras que muda pouco e tal. Outro dia, você me mostrou de manhã, tirou a lista dos treinadores. O Sampaoli entrou no Atlético, voltou para o Atlético, a lista dos treinadores por clube, o tempo de cada um. Né? Então, assim, fora o Abel, tem o Rogério com mais de um ano, com alguma coisa, que renovou o contrato recentemente. Os outros times, inclusive o Flamengo, trocam de técnico ou colocam um técnico para assumir no começo da temporada, às vezes no meio da temporada. Essa situação ideal do Palmeiras, ela não é comum no futebol brasileiro. E muitas vezes, como foi o caso do Abel, o cara entra no meio do caminho e é melhor do que o antecessor. Certo? Ele não era o plano A, lembra? Não, né? Então, pode ter uma mudança. Eu acho que o mais importante é o seguinte: o Palmeiras tem um time, um elenco formidável, saudável, por alguns anos aí. Todo mundo contrato longo. Então, o treinador, se ele não tiver com esse elenco chegado a um aumento de desempenho que a gente espera, talvez seja a hora dele sair, do Palmeiras trocar e tal. Eu não vejo a principal preocupação, jogador, o Palmeiras tem pelos próximos 3, 4 anos. Cara, só uma coisa, você está me remetendo o que aconteceu com o Tite no Corinthians em 2011. Evidente, esse é o melhor exemplo. O Corinthians é campeão brasileiro. Só que aí o staff dele, que era o Gilmar Veloz, cara, embaçando, o Tite embaçando, chegou uma hora... que o Corinthians se irritou, o Tite estava nos Estados Unidos. E aí o Gilmar demorando, tal, não sei o quê. O Corinthians falou, cara, chega, você é campeão brasileiro, mas não dá, eu preciso tomar minha decisão. O Tite, do meio do parque da Disney, liga lá. Ô Gilmar, o que tá acontecendo aí? Eu quero renovar. Vocês estão demorando. E ele, porque o Corinthians estava cansando, e o Corinthians ia largar a mão. E não ia viver nada do que viveram juntos em 2012. Mas quase rodou o cara que em 2011 tinha sido campeão brasileiro. Mas aí teve o outro momento, pós-glória. Aí pós-glória. Em que a nova direção toma a decisão. Não, nós queremos trocar o treinador porque o Tite não está fazendo o que a gente imaginava, reformular o elenco, blá, 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 né? Mesmo já tendo todas as conquistas. Que ia trocar o presidente. Nos acompanha aqui o Ricardo Campos, manda mensagem falando, aproveitando o papo se o Abel sair, tem que ver quem vem. No Brasil não temos. Tem isso então. Não vai ter um técnico brasileiro, caso o Abel resolva... Mas pelo salário que o Abel ganha, você traz qualquer europeu, mas numa tranquilidade... Você traz um Leonardo Jardim. Que eu traz, claro. Sim, traz. O Arthur Jorge de volta, facilmente. Sim. Muito bem, é isso. E no Corinthians, o Yuri Alberto está de volta. Pois é, pessoal, a mídia discutindo aí, né? A questão dessa renovação aí de contrato de Abel Ferreira, né? Sem sombra de dúvida, eu concordo também. Eu acho que tem que ter uma decisão, não pode ficar esperando. Aí chegar uma hora que você não tem o que fazer, né? Então eu acho que só contratando jogador é uma pergunta que fica, né? É a pedido de Abel Ferreira. Abel Ferreira tá envolvido nessas negociações. É uma questão aí
que se pergunta, né? Porque assim, como é de praxe no futebol brasileiro, um treinador chega, pede 7 ou 8 jogadores. Sai treinador, chega outro treinador, pede 7 ou 8 jogadores. Eu acho que isso aí não pode acontecer, né? Um exemplo, Abel Ferreira não vai ficar. Quem pode vir? Um exemplo, se fala muito em Arthur Jorge, né? Arthur Jorge chega no Palmeiras. Vai pedir 7 ou 8 jogadores? Não. Eu acho que a partir do momento que o treinador chega, tem que trabalhar com as peças que tem na mão. Agora, assim, o torcedor fica preocupado. Por quê? Porque Abel não define, né? Eu acho que deveria, no mínimo, ser realista e definir. E definir, né, pessoal? Dizer, não, eu não vou ficar. Eu não vou ficar e pode preparar. Pode preparar outro treinador. Simples, né? Só fazer isso e o Palmeiras já começava a se movimentar, né? O Palmeiras já começava a se movimentar nos bastidores para trazer um treinador. E é como a imprensa aí mesmo falou, pessoal. É como a imprensa mesmo aí falou. Por esses valores que o Palmeiras paga a Abel Ferreira, dificilmente não vai contratar um grande treinador, né? Eu acho que isso aí não pode ser desculpa. Vai chegar um grande treinador sem sombra de dúvida, né? Acho que o torcedor palmeirense também não pode se apegar, né? Como a gente diz, né? O torcedor palmeirense não pode se apegar simplesmente porque Abel Ferreira é um grande treinador e ficar dependendo do Abel Ferreira, né? Não existe isso, pessoal. Não existe isso. Quer sair? Beleza. Não tem muito o que discutir. Agora tem que decidir e tem que definir. Tem que ser definido, né? Isso aí tem que ser definido. Até porque é como a gente sempre diz, né? A gente não pode se apegar a um treinador que fez história. Para lembrar que já está com 2 anos que Abel Ferreira não ganha nada, né? Quer dizer, se passar esse outro ano em branco, né? Aí eu fico perguntando, não, mas a Leila quer assinar de qualquer forma, mas quais são os critérios que Leila Pereira quer assinar? Só porque gosta do cara? Futebol é resultado, pessoal. Não, mas deu certo o ano retrasado. Sim, deu, né? Não tá dando mais, né? Então, eu acho que seria até justo, né? Trocar de treinador, né? Mas para isso a gente vai ter que acompanhar essa temporada, né? Ver se realmente o Palmeiras vai ganhar alguma coisa ou não. Se fala aí da recuperação também de Veiga, né? O Palmeiras pode recuperar Veiga, sem sombra de dúvida. É um jogador que a gente sabe que é importante, é um jogador fundamental. É um jogador que, queira ou não queira, fez história, né, no Palmeiras. E tá lá no Palmeiras, sem sombra de dúvida. A gente espera que dê a volta por cima, né? A gente espera que dê a volta por cima, sem sombra de dúvida. Eu sei que tem muito torcedor. Tem muito torcedor que às vezes não gosta de Veiga, porque ele caiu de rendimento. Caiu, não tá jogando mais aquele futebol, mas também temos que entender, né? Tá jogando na posição certa, mudou muitos jogadores, né? Eu acho que isso aí tem que ser colocado em conta, né, pessoal? Tem que ser colocado em conta, né? Mas uma coisa que eu sei que o torcedor palmeirense não pode se apegar e ficar dependendo é simplesmente ficar se apegando ao Abel Ferreira, né? E outra coisa, se ele quiser sair e vir Caio Jorge, Arthur Jorge, eu vou ser bem realista, pessoal. Arthur Jorge, suas credenciais aqui no futebol brasileiro, excelentes, né? Ganhou o Brasileirão, ganhou o Libertadores com o Botafogo. Então é um treinador que tem qualidade. E outra coisa, o time dele jogava bem, né? É um time que jogava pra cima, um time que tinha qualidade, posse de bola, sufocando a equipe adversária, né? Então era um DNA bastante ofensivo, né? Não sei se esse elenco do Palmeiras, que quem tá montando, se é Abel, se é Leila, se é Anderson Barros, ninguém sabe quem é que tá montando, né? Não sei se esse elenco tá proposto a esse estilo de jogo de Arthur Jorge, né?
Ninguém sabe, mas vamos aguardar, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.